Você tem o sonho da casa própria, mas não consegue juntar dinheiro? Nós temos a solução para você. O Casa Nova é um programa que está construindo em todo o Brasil. As unidades em construção são de 60 metros quadrados e contam com uma série de vantagens, como área de lazer e salão de festas. Pelo valor de R$120 mil, com entrada mínima de R$10 mil, o restante do valor pode ser financiado. O financiamento pode ser feito com até 30 anos para pagar e a taxa de juros é de apenas 5,5% ao ano. Dê adeus ao aluguel e oi ao seu novo mundo. Só que não é bem assim. Talvez ao ouvir sobre o valor total de R$120 mil, 10 mil de entrada, financiamento e 30 anos para pagar, você pense, essa é a oportunidade da minha vida. O que acontece é que tem outro dado que acaba sendo deixado de lado. A taxa de juros, que é extremamente importante. Ela é o valor pré-determinado que vai ser usado para calcular os juros e determina a cada quanto tempo os juros vão ser aplicados. Mas o que seriam os juros? Os juros nada mais são que uma compensação financeira, como em um empréstimo. Digamos que o valor de um empréstimo era de R$10 mil e ao final do prazo de pagamento, o valor devolvido ao banco foi de R$11 mil. Podemos deduzir então que os juros têm o valor de R$1.000, que foram somados aos R$10 mil para compensar o banco por emprestar o dinheiro. O conceito de juros é muito antigo, na verdade. Já foram encontrados documentos de civilizações como a Suméria Babilônica que tinham anotações sobre juros referentes a todo tipo de transação. Mas é alguns séculos depois que eles se popularizam como uma forma de garantir o lucro e evitar a depreciação. E atualmente os juros são a principal fonte de renda do sistema econômico mundial. Por isso, muitos tipos de juros foram criados. Mas os juros atribuídos a quase todas as transações são os juros compostos. É justamente aí que existe um problema. Estudos apontam que mais de 90% da população brasileira não sabe como funcionam esses juros compostos. A verdade é que esses juros são um pouco mais complexos para se calcular. Como exemplo, a gente pode usar um financiamento de R$1.000. A taxa de juros é 10% ao mês e vai ser pago em 4 meses. 10% de 1.000 é 100. Esse é o valor dos juros que teriam que ser pagos no primeiro mês. Um mês após o financiamento, a dívida é de R$1.100. No segundo mês, os 10% serão calculados sobre o valor do primeiro mês, R$1.100, e não sobre os R$1.000 no começo. A dívida no segundo mês será de R$1.210 e não R$1.200. E assim sucessivamente até o quarto mês. Esse exemplo usa valores pequenos, mas e se no financiamento fossem 100 meses para pagar? Levaria muito tempo. Além do mais, existe uma forma muito mais prática e direta para calcular qualquer juro composto. O grande pré-requisito para poder aplicar a fórmula é saber um conteúdo muito importante: função exponencial. A função exponencial parte de uma exponenciação, que por definição é quando um número real, desde que seja maior que 0 e diferente de 1, está sendo elevado a uma variável real qualquer. Alguns exemplos são 2 elevado na x, 1 meio elevado na y e 5 elevado na z. Depois que se atribui um valor para a variável, é só calcular como uma potenciação normal. É a presença de uma exponenciação que caracteriza a função como exponencial, como as funções f de x é igual a 4 elevado na x, f de x é igual a 1/3 elevado na x mais 1 e f de x é igual a 7 elevado na x menos 2. A fórmula dos juros compostos, no caso, é um pouco diferente do convencional. Ela tem algumas outras variáveis que nós precisamos entender para poder calcular. A fórmula é a seguinte: m é igual a c vezes 1 mais i elevado na n. M é o montante, o valor final. C é o capital inicial, I é a taxa de juros e N é o tempo de aplicação. Sabendo de tudo isso, nós podemos calcular quanto uma pessoa realmente vai pagar na casa da propaganda, por exemplo. A propaganda menciona que o valor que vai ser financiado é R$110 mil. Ela menciona também que a taxa de juros é de 5,5% ao ano. Se nós calcularmos 5,5 sobre 100, é igual a 0,055. Esse é o valor de I. Por fim, como a taxa de juros é ao ano e vai ser aplicada por 30 anos, o N é igual a 30. O 1 entra na fórmula como uma compensação. Ele equivale a 100% do capital inicial. São 105,5% e não 5,5% que vão ser elevados a 30. Caso contrário, o montante seria menor que o capital inicial. A partir daí é só calcular. 1,055 elevado à 30ª potência é mais ou menos 4,984, que multiplicado por 110 mil é 548.234 aproximadamente. Esse é o valor do financiamento ao fim do 30º mês.
O valor final da casa é o valor do financiamento, 548.234, mais o valor de entrada, 10 mil, totalizando R$ 558.234, sem incluir outras taxas. Se quiser calcular os juros em específico, é só usar essa outra fórmula. Juros é igual a montante menos capital inicial, e nós vamos encontrar R$ 438.234. Em 30 anos, o valor do financiamento quadriplicou. Por isso os juros compostos são tão lucrativos, o que também torna eles problemáticos. Por R$ 120 mil, talvez a casa seja um bom negócio, mas e por 558 mil? É isso que as pessoas deveriam se perguntar, e portanto é imprescindível saber calcular os juros, para que a compra da casa própria não acabe se tornando um problema. Espero que tenha sido útil, um abraço e até a próxima.